Olá, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à minha página, a página do professor Antônio Minhoto. Sempre procuro trazer aqui temas de interesse do direito e áreas correlatas ao direito, sociologia, política. A gente vai. Essa própria aula aqui de direitos humanos, ela se relaciona com outras áreas também. Não é uma coisa exatamente do direito só. É o que a gente chama de um tema interdisciplinar. Mas vamos dar prosseguimento. A gente estava conversando já, né, nessa oitava aula, então vamos dar prosseguimento ao que a gente já estava tratando. Só dar uma ajeitada aqui, pronto. Bom, pessoal, o que que acontece? Vamos ver um outro caso. A gente tinha feito o primeiro, né? Caso que foi levado, um exemplo que eu trouxe para vocês verem de um caso levado que o Brasil foi levado, o Estado levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. E agora mais esse caso aqui do sétimo Garibaldi, do MST, foi assassinado em 27/11/98 em Querência do Norte, Paraná, durante uma operação de despejo do MST, de retirar uma reintegração de posse, na verdade, né? Ele foi morto por homens encapuçados que atacaram a ocupação. A CIDH considerou que o Estado violou os direitos, as garantias judiciais e a proteção judicial em relação aos familiares de Garibaldi por não investigar o crime. Foram impostas ao Brasil as seguintes obrigações: dever de publicar a sentença, investigar, julgar e sancionar os responsáveis pelo homicídio e indenizar os familiares da vítima. É, esses casos que são levados à CIDH, eles são, como eu tinha comentado antes, numa aula anterior, quando o Brasil, quando um país, né, se torna signatário de um determinado tratado, o protocolo, no caso, o Brasil é signatário da OEA, se submete às suas disposições, você acaba tendo um poder de fiscalização maior sobre as ações do Estado, como aconteceu nesse caso. Então, aí, como teve isso, veja, dever de publicar a sentença, tudo bem, mas olha, investigar, julgar e sancionar os responsáveis, quer dizer, não foi feito, então a corte vem e falou: olha, você precisa fazer, e indenizar os familiares das vítimas. Então, o trecho final da sentença aí do caso do Garibaldi. A corte concluiu pela violação pelo Estado brasileiro dos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção, o que deve suscitar cuidados no sentido de fazerem reformas dos poderes judiciários, superando a fase de descumprimento crônico de prazos legais pelo judiciário e pelo restante do sistema, como a polícia, cuja investigação demorou 60 vezes mais que o prazo legal para findar o inquérito. A demora inscreve-se entre os erros judiciários mais graves praticados pelo Estado. A rapidez processual gera fluidez e respeito nas relações sociais, propícias ao patamar de desenvolvimento que as nações americanas tanto querem experimentar. Bom, então está bem aqui nessa, fica escancarado alguns aspectos, né, como essa questão aí da demora do nosso judiciário, da nossa polícia, para investigar o caso, para apurar, para punir, para, enfim, esclarecer o que tinha acontecido e tomar as providências cabíveis. Então, tomamos um puxão de orelha daqueles assim bem clássicos, né? E com determinações sobre o que deve ser feito, né? O que seria o correto a fazer. Outro caso bem famoso, o caso Gomes Lund, referente à guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia é dos anos 70, mas chegou lá na Corte Interamericana, foi chegar só em 2010. O caso trata sobre detenção arbitrária, prática de tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas em operação empreendida pelo Exército Brasileiro entre 72 e 75, que visava a eliminação da guerrilha do Araguaia. O Estado também foi processado por não investigar, julgar e sancionar esses fatos em razão da lei da anistia, 6683/79, que determinava que fosse feito isso. Enfim, esse caso tem inclusive notícias de extermínio e tudo, né? Mas tá aí, caso Gomes Lund. Entre as medidas de reparação e não repetição, foram estabelecidas a obrigação do Estado de realizar todos os esforços para determinar o paradeiro dos desaparecidos,
oferecer tratamento médico e psicológico às vítimas, realizar a sistematização e a publicação de todas as informações sobre as violações de direitos ocorridas durante a ditadura militar e criar uma comissão da verdade independente. Veja, é importante consignar aqui nesse ponto, pessoal, o seguinte: a corte ela faz essas determinações, mas assim, é bom, e se o país não atender, quer dizer, ele vai acabar sofrendo alguma sanção de algum tipo de restrição dentro da corte, dentro da Organização dos Estados, mas não dá para você compelir de fato, ou faz, ou uma coisa mais extrema. A autoridade responsável vai presa, qualquer coisa do tipo, não funciona dessa maneira, né? Então, se o que foi feito e o que não foi feito, vai ter que apurar depois. Trecho final da sentença. Finalmente, é prudente lembrar que a jurisprudência, o costume e a doutrina internacionais consagram que nenhuma lei ou norma de direito interno, tais como as disposições acerca da anistia, as normas de prescrição e outras excludentes de punibilidade, deve impedir que um Estado cumpra sua obrigação inalienável de punir os crimes de lesa humanidade, por serem eles insuperáveis nas existências de um indivíduo agredido, nas memórias dos componentes de seu círculo social e nas transmissões por gerações de toda a humanidade. Então, está aqui contido na sentença. Também, na mesma sentença, é preciso ultrapassar o positivismo exacerbado, positivismo interno, né, do país, sim, a sua base legal, as leis positivadas internamente, pois só assim se entrará em um novo período de respeito aos direitos da pessoa, contribuindo para acabar com o círculo de impunidade no Brasil. É preciso mostrar que a justiça age de forma igualitária na punição de quem quer que pratique graves crimes contra a humanidade, de modo que a imperatividade do direito e da justiça sirvam sempre para mostrar que práticas tão cruéis e desumanas jamais podem se repetir, jamais serão esquecidas e a qualquer tempo serão punidas. Você vê que tem um tom assim, né, quase que passional assim, mas cabível no contexto, né? Está se apurando realmente abusos cometidos naquela condição factual histórica. Esse também é um caso muito interessante, caso empregado da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares versus Brasil. Esse é mais recente, 2020, né? Explosão de uma fábrica de fogos, a gente vai ver aqui, também levou o Brasil lá para a Corte Interamericana. No mais recente caso, que resultou em condenação do Brasil pela CIDH, buscou-se a responsabilização do Estado pela explosão de uma fábrica de fogos de artifício na cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia, em 98, quando 64 pessoas morreram, 22 delas crianças. Foi uma coisa realmente uma comoção, porque uma cidade muito pequena que vivia em torno daquele daquela atividade. E veja, numa cidade pequena, morrer 64 pessoas, sendo 22 crianças, crianças que não eram nem para estar ali fazendo absolutamente nada naquela fábrica, trabalho infantil é vedado pela nossa Constituição. E o caso aconteceu em 98, vejam só, né? Foi levado para a corte em 2020, 12 anos depois. 12 não, 98, 2000, 2022, né? Bom, enfim. A Corte considerou que o Brasil violou o direito à vida em prejuízo das 64 pessoas falecidas na explosão. A Corte Interamericana entendeu ainda que o Brasil não cumpriu suas obrigações de fiscalização da fábrica, pois sabia da existência de irregularidades no ambiente de discriminação laboral, eis que aos moradores do município, devido à sua situação de pobreza, era impossível não aceitar as condições de alto risco impostas pela fábrica. Aquela história, né? Ou você trabalha naquelas condições ou você não tem trabalho nenhum, né? Uma empresa acaba monopolizando a atividade econômica, as pessoas se submetem ao que tem ali ou então simplesmente ficam sem trabalho. Aqui as imagens, né, desse acidente que aconteceu. Aqui à direita, veja, as familiares das vítimas clamam por justiça, mas vejam aqui à esquerda, né, esse local aqui, né, o que sobrou aqui, praticamente não sobrou nada, né, dessa explosão, né? Então vejam aqui também, ó, as pessoas tirando lá do local, aqui à direita, realmente terra arrasada, né? Muita pólvora,
fogos de artifício, acabou dando nisso mesmo, tá certo? O papel do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos é fundamental, isso é um S a mais ali, papel do sistema. É fundamental para a preservação, inclusive, da democracia no continente americano. Contudo, um grande ponto de reflexão e até de entrave na dinâmica desse sistema é a sua concreta eficiência e observância efetiva de suas decisões e determinações, algo que, inclusive, é também um problema do direito internacional de um modo geral, a ausência de coercitividade. Verdade é isso. Você não consegue fazer valer aquelas. Ou você faz, ou. Tudo bem, existe na ONU, por exemplo, a questão dos embargos econômicos que você pode criar em relação ao país, mas é algo de difícil articulação e incidência, em alguns casos muito específicos acontecem, então você acaba tendo uma baixa coercitividade, você não consegue impor aquela decisão como você consegue internamente. Então veja lá, o professor Marco Aurélio Gumieri Valério fala o seguinte, ó, o direito internacional desconhece uma autoridade central, superior aos indivíduos que dela fazem parte, que atue segundo os mesmos pressupostos. A ideia de que os países se subordinem a um poder supranacional, apesar dos esforços nesse sentido, não se mostra factível. O máximo a que se chegou até agora foi um misto entre a sujeição e a cooperação. É, é um desafio realmente. Então, essa problemática ligada à efetividade do direito internacional se estende à seara dos direitos humanos. Assim, mesmo ante um objeto de suposta aceitação consensual e geral, como são os direitos humanos, a dificuldade de sancionamento, penalização num plano supranacional segue vigente. Ou seja, continuamos tendo problemas com isso. Muitos avanços foram observados, mas há muito que se caminhar ainda nessa senda pela busca de maior efetividade do direito internacional, incluindo de modo especial as regras ligadas aos direitos humanos. Então, realmente essa questão da coercitividade, né, da coatividade nem se fala, que a coatividade já seria o uso da força. Coercitividade é a ameaça do uso da força. Então, veja quando você tem conflitos, guerras, você quer criar um corredor humanitário, retirar feridos, retirar até mesmo mortos, cadáveres, levar remédio, levar comida, levar água, você não consegue, né? Então, como é que você vai impor isso ao país? Não, você vai ter que deixar eu criar um corredor humanitário. A ONU fala, seja qual for o órgão, não consegue se fazer impor, valer aquela vontade. É o grande problema do direito internacional, a meu ver. Direito público internacional, né? Aqui eu trouxe algumas imagens só para vocês verem. Aqui do lado é a ONU, é aqui a imagem aqui, My Body, My Rights, né? Meus direitos, os direitos humanos. Aqui é direito também de o que se coloca em espanhol, se fala os desplaçados, né? Aqueles que são retirados das suas áreas, de onde vivem, né? Enfim, é isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Tá aí o vídeo para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Não se esqueça de novo, eu sei que eu sou repetitivo, mas dá um desconto pro tio. Faz a tua inscrição no canal, você vai ter aquele sininho, toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser notificado. Deixa o teu curtir, o teu comentário, a tua crítica também, por que não? Para a gente sempre melhorar, né? Para tirar tuas dúvidas, trazer perguntas e vamos em frente. Pessoal, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau.